eu sou convidado muitas vezes para falar de forma didática. Eu, como professor, eu gosto de citar as fontes, né? Porque senão, às vezes, as pessoas acham que é só opinião, que é uma coisa que a gente tira da cabeça. Por isso que eu convido a audiência a conhecer o livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro, que ele faz toda essa ligação documentada do narcotráfico na América do Sul com os partidos de esquerda no Brasil, que tentam legalizar o tráfico de drogas há tempos. E tudo está ligado a essa criminalidade do narcotráfico. Narcotráfico, exatamente. Ou seja, não se produz cocaína no território brasileiro, esse negócio vem de lá. Não é só questão da segurança. Hoje você vai para São Paulo, é uma questão humanitária. Você olha as pessoas das cracolândias, as pessoas nas ruas, os mendigos, é uma tragédia humana em torno de um projeto ideológico, né? Hoje, as Farc jogam nas duas pontas, estão na política formal e elas existem como sempre existiram. As Farc ganharam tudo. Ganharam tudo, ninguém ganhou nada. Tudo. Perdeu tudo. Exatamente. Então, ou seja, hoje a Colômbia voltou a ser o principal produtor de cocaína, produz cocaína como ninguém, diversificou a produção, está produzindo. A Venezuela ganha porque escoou a produção? Sim, continua a mesma coisa. O Brasil, a floresta amazônica está vivendo um processo de entrada brutal de armamento, porque eles não estão precisando de tanta arma, eles estão vendendo. Tá? Algo que a gente não falou, né? Você chegou a falar em cartel dos sóis, mas cartel dos sóis nada mais é do que integrado por militares e membros do governo venezuelano. Sim, né? Sim. A gente não chegou a falar, mas só para deixar claro aí para o nosso espectador. Então, são cartéis locais. E aí a família do Norte, o crescimento da família do Norte no Brasil está associado a isso. Ou seja, começa a entrar essa penetração. Então, ou seja, o acordo de paz na Colômbia, objetivamente respondendo, é aquelas velhas coisas que... Sendo que o acordo de paz foi para plebiscito, perdeu e foi votado de novo, na marra. Fizeram na marra. Ou seja, as Farc hoje são uma ameaça potencial. Por quê? Elas entraram para a política formal e conhecendo a nossa região, eu não me estranharia em verem dois pleitos as Farc chegando à presidência. Que era o plano original do Pablo Escobar, né? Sim. O Pablo Escobar, o sonho dele era ser presidente, enfim, ter a força política. Sim. O Pablo Escobar é um personagem dentro do livro, não sei se você vai lembrar dessa parte, foi importantíssimo, porque o Pablo Escobar, ele foi sócio do Fidel Castro durante um momento. Essa história é uma história oficial. Porque isso é muito mais sério. E o PT e uma parte da esquerda brasileira apoiar a Venezuela até agora é simplesmente um absurdo, né? A gente viu o candidato Ciro Gomes falando que a Venezuela é uma democracia. Ele falou isso mais uma vez em entrevista. Sim. Tá. Relações com os países bolivarianos, com a Venezuela, qual é a O Brasil vai se integrar com seus vizinhos e não se meterá nos assuntos domésticos de cada um deles. Mesmo que viole os direitos humanos, seja uma ditadura... A juízo de quem? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pera um pouquinho, aí é demais. Explica isso. Eu gosto do regime? Não gosto do regime. Mas falar que democrático, quantos centenas não foram assassinados, presos políticos? Quantos... A gente vê a pré-candidata, Manuela Dávila, do PCdoB, dizendo que não é perda de tempo falar de Venezuela, que a gente tem que concentrar nos nossos problemas. Apoiou desde o início, né, a chegada de Chávez ao poder e a manutenção. Agora, o seu partido não só tolera, como elogia e defende ativamente os regimes que mais violam direitos humanos e que menos respeitam a democracia, né? Pensando em China, em Venezuela, até em Coreia do Norte. Né? Como é que é possível a gente estar defendendo um regime tão totalitário assim? Então eu pergunto, como é que você concilia, como é que é possível conciliar uma candidatura de esquerda, que se quer moderna, com uma defesa prática e real das práticas que mais violam os direitos humanos? Ou será que o direito humano é uma moeda de troca e quando a ideologia está a favor, a gente abre mão dele? Pra mim não é, Joel, né? O mundo está cheio de problemas, eu me preocupo igualmente com todos eles, né? Por exemplo, acho que é louvável o esforço das Coreias de buscarem a sua paz, acho que é louvável que o mundo busque saídas pacíficas, mas eu sou candidata a presidente do Brasil, como tu bem disseste, eu sou alguém que luta a vida inteira em defesa dos direitos humanos, de todos os humanos, né? Pra mim a mulher é igual ao homem, o negro é igual ao branco, é igual ao índio, o norte-americano é igual ao sul, é o norte-coreano, é o chinês. A gente tem um vizinho, a Venezuela, que implantou um regime que eles chamam bolivariano, de esquerda, e que, no entanto, hoje em dia, tem opositores presos, tem uma população que morre de fome, você falou aqui em igualdade, em desenvolvimento. Eu queria saber, você acha que a Venezuela é uma democracia? É um modelo de Estado que você admira em algum aspecto? Que você acha que serve de modelo para o Brasil, de alguma forma? Eu não tenho modelo nenhum para o Brasil. O que eu não acho justo é que a gente perca tanto tempo diante de tantos problemas no Brasil, debatendo as outras nações. O PSOL sistematicamente deu apoio à Venezuela, ao Hugo Chávez, né, o regime bolivariano. Agora tem ficado mais quieto em relação a isso, mas não fez nenhuma crítica, né, ao governo. E o PT, como você falou, até hoje, sistematicamente apoia. Né, sistematicamente apoia. E aí, está gostando? O tema drogas, esquerda e ambientalismo é mesmo fascinante, e eu sei que você não quer perder nada dessa aula incrível. Vamos fazer um breve intervalo, mas é super rapidinho. Não saia daí. É VAP, FUPT. Tá aí uma coisa que você jamais deveria se esquecer.
A Eterno Pet tem as melhores marcas de ração, os melhores prazos de entrega e as melhores condições de pagamento, que é para você jamais se esquecer do teu bichinho de 4 patas. A Eterno Pet trabalha com as melhores marcas de ração, incluindo as marcas premium. Sejam rações para o dia a dia ou rações para dietas e cuidados específicos, a Eterno Pet tem. Ainda não conhece a Eterno Pet? Descontos incríveis por meio do cupom que aparece na tua tela. É bem simples. Depois de realizar a tua compra, mesmo que o produto esteja em promoção e com algum desconto anunciado, ao digitar o nosso cupom de desconto, que é um presente para você, um novo abatimento no preço lhe será ofertado antes de pagar. É isso mesmo. Desconto sobre desconto. Que tal? Já voltamos. É muito importante a nossa audiência procurar o discurso do Gustavo Petro na ONU, o único discurso logo que ele foi empossado. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Ele pediu para descriminalizar a cocaína e parar com a perseguição à cocaína e que deveriam perseguir o petróleo. Então essa agenda chamada ESG, Environmental Social Governance, que trata dessas questões ambientais, ela é muito perigosa porque ela segue a utopia esquerdista de não corresponder à verdade. Um exemplo que eu vou dar para vocês é a Califórnia, por exemplo, tem uma lei já que os carros devem se tornar carros elétricos no estado até 2035. Só que a questão de 1 mês e meio atrás, eles mandaram, o governo da Califórnia mandou para todos os moradores, por favor, não carreguem os seus carros elétricos, por favor. Qual é a maior histeria na Califórnia hoje, a maior pauta da Califórnia? Os ecoterroristas. Passaram agora que a Califórnia não vai vender mais carros a gasolina, a diesel, até a partir 2035, né? de 2035. Isso, 2035. Só que essa semana nós recebemos em casa um papelzinho, por favor, desliguem suas luzes, por favor, desliguem as luzes do jardim. Hoje, não carreguem seu carro elétrico. Não carreguem seu carro elétrico. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Cara, não carreguem seu carro elétrico. Hoje. Usar um gerador a gasolina para abastecer o carro. Comprem carros elétricos, comprem carros elétricos. Eles não fazem a menor noção do que eles estão fazendo. Se um décimo da Califórnia hoje comprasse carros elétricos e ligasse, o Estado faria assim, ó, puf. Poupem energia. A mesma coisa acontece com a Europa, que não tem condições técnicas de implantar toda a tecnologia de carro elétrico e está reativando as usinas de carvão. Então você vê aquele bilhões de toneladas de fumaça emitidas pelas usinas de carvão para abastecer carro elétrico, entre aspas, né? Essa crise da Ucrânia e Rússia deixou isso mais escancarado ainda. Mas o interesse, eu ia falar do programa do Antônio Abujamra, que entrevistou o José Dirceu, e ele fala dessa luta na América Latina, que eles elegeram a Bachelet, elegeram o Chaves, elegeram o Morales, elegeram Lula no Brasil. Então, é uma coisa que eles estão trabalhando há tempos. 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chaves, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos.
o Ciro Gomes, que participava, e o Galtêmico Cárdenas ainda não foram. E a gente sabe que o narcotráfico no Brasil está totalmente ligado com esse narcotráfico das Farc colombiana e, inclusive, pasme, né, na CPI do MST, um deputado petista defendeu, inclusive, que o MST plantasse maconha. A gente não pode esquecer de uma live da ministra Carmen Lúcia defendendo a maconha, com pessoas que defendem a legalização da maconha. E quem porta droga e faz uso da droga não necessariamente comete um crime que pode ser tipificado e equiparado, por exemplo, a práticas que são realmente nocivas à sociedade e às pessoas. A resolução 715 agora do Conselho Nacional de Saúde também pleiteia a legalização da maconha e de outras drogas. E aí você vê que é realmente um afronte à nossa sociedade, porque uma sociedade, imagina, de cracolândias, né? De pessoas que entorpecidas, né, por drogas, com certeza é uma sociedade improdutiva, né, cheia de esquizofrênicos e outras doenças advindas do uso de psicotrópicos entorpecentes, vai destruir a nossa sociedade. Nós não queremos isso. Queremos um Brasil de ordem e progresso, como diz o lema da nossa bandeira.